Boa tarde, amigo reservista, amigo intervencionista, amigo brasileiro, patriota. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Essa é a Semana da Pátria, daqui a pouquíssimos dias. Hoje estamos aí no dia 4, né? Mais 3 dias para completarmos 198 anos de Brasil independente, né? Independente da... Deixou de ser colônia. Será que deixou de ser colônia? Será que ainda não somos mais colônia? Então, hoje nós estamos aí. Vamos tratar de um assunto um pouco diferente a respeito das máscaras aí, ó. Imposição de máscaras, tapando o rosto para negar a individualidade remonta a 2.300 anos. Você acha que a máscara é uma coisa nova? Você acha que saiu agora? Você acha que é uma novidade? Então estamos aqui e vamos tratar um pouquinho desse assunto, tá bom? Eu vou ler para vocês e vamos confabular um pouquinho a respeito do que vamos vendo aqui, tá? E Brasil acima de tudo, tá? Brasil acima de tudo. Vamos falar sobre o método DDD. Ele é um método em inglês, Debility, Dependency, Dread. E traduzindo, você está lendo aqui, debilidade, dependência e pavor. Isso é uma coisa nova? Isso surgiu agora, de repente? Tá aqui, ó. Psicólogo Albert Biderman, tá? Em 1962 ele escreveu algo, tá? E foi editado na The Manipulation of Human Behavior, a manipulação das atividades humanas, do costume humano, né? Vamos lá então, o que é isso aqui? Ele estudou táticas chinesas, né? E depois, enfim, isso está publicado na internet aí, você vai conseguir acessar. É só digitar o método DDD aí. Mas nós vamos falar com você aqui um pouquinho o nosso entendimento, tá? Qual que é o objetivo maior da DDD? Tá? É um meio de um processo de lavagem cerebral, tornar a vítima dependente do seu torturador, ou através do medo constante. Será que é isso que está acontecendo agora? Vamos vendo aqui e você vai vendo se isso acontece na tua cidade, no teu município, se você consegue notar isso através globalmente, tá bem? Então vamos lá. Todos nós somos seres humanos, né? Somos viciados em emoção. Todo mundo sabe disso, né? Então, o DDD induz as vítimas a crerem estarem mais seguras sob a custódia do manipulador do que em liberdade, tá? Vamos ver se a suposta pandemia se realmente se aproxima desse método aqui. Vamos conferir, porque são 8 passos do método DDD e nós vamos tratar disso aqui. Primeiro passo, isolamento da vítima, né? Você já ouviu falar em isolamento social ou quarentena? Então, esse é o primeiro passo, tá? É isolar a vítima para que ela perca o contato com o mundo de fora, né? Então, ela fique isoladita. Segundo passo, você já viu isso? Segundo passo, controlar a percepção da vítima sobre a realidade. Como você pode controlar a percepção da vítima sobre a realidade? É assumindo o controle sobre tudo aquilo que a vítima recebe de informação e pensa. Então você vai controlar a informação e o pensamento dela, né? Como que você consegue isso? Detendo o monopólio da informação, não é isso? O nosso Brasil, por exemplo, poucos liam, tinham jornais, assim, comparando com a televisão, mas a televisão chega a 98% dos lares brasileiros. Todo mundo assiste televisão, então o controle sobre a mentalidade, sobre o raciocínio das pessoas, ele chega a ser assustador, né? Então, você vai pegar a TV Band, CNN, Globo, principalmente, né? Ou se você for ler jornal, abrir jornal, você vai constatar essa prática abertamente, né? Porque eles mentem o tempo todo. Toda notícia que eles dão, ela é manipulada. Tem uma manchete que muitas vezes é diferente do que a própria notícia diz. Nós temos que entender, você, cidadão, pai de família, brasileiro, nacionalista, que a televisão, a mídia em si, ela é patrocinada, né? Então ela nunca vai falar contra o interesse dos seus patrocinadores. Por exemplo, ela é patrocinada pelos bancos, ela vai falar contra o sistema bancário. Ela é patrocinada por empresas que produzem alimentos com alto teor de sódio, alto teor de conservante. Ela vai falar contra a alimentação, por exemplo, contra a comida. Ela é favorecida pelo sistema religioso, ela vai falar contra isso? Será? Então, é isso aí, elas mentem o tempo todo.
Legal são aqueles canais que conseguem transmitir informação em tempo real, pelo YouTube. Você vai encontrar quem hoje? Band News, tem canal que vai falar sobre isso. Tem um canal que eu assisto notícias no Pingos nos Is, né? E você pode ir conferindo as notícias, eles estão postando em tempo real e você pode, inclusive, interagir com eles, né? Tem no Rio Grande do Sul, e tem a Pampa, né? Que é de Porto Alegre, você também consegue interagir com eles e assistir em tempo real a sua programação. Enfim, esqueça a TV aberta, esqueça a TV a cabo, né? Tá? Terceiro passo, levar a vítima à exaustão física e mental. Como que consegue fazer isso? Jogos mentais, né? Jogos mentais de torturas físicas, né? Para que a pessoa perca o equilíbrio emocional. Como que faz isso? Controlando. Vamos pegar um exemplo de cidade pequena, como é a minha aqui, Mariópolis, né? Interior do Paraná, divisa com Santa Catarina, nem 7 mil habitantes. Pequenina, fácil de administrar isso. Fácil de fazer isso aqui. Fácil de dominar a comunidade, a população. Veja, por exemplo, carro de som. Aqui da minha cidade tinha carro de som com sirene. E atenção, não sai das suas casas, porque o corona, e fica em casa. E decretos, vários decretos. Um decreto em cima do outro, toda semana, cada 15 dias, um decreto, que pouco mudava, mas era mais um decreto. Então está o que? Apavorando, levando mental e física da pessoa, vai cansando a mente da população, vai dominando devagarinho. Carro de vigilância, pega o carro da fiscalização, que deveria ser um carro para fiscalizar obra, fiscalização municipal, coloca um giroflex em cima dele e passa de rua em rua, de casa em casa, olhando para dentro das casas. Então você acaba ficando intimidado, né? Intimidado no mínimo, né? Daí a prefeitura, o prefeito, vereadores fazem lives, canal de prefeitura, canal de rádio, e levam policiais e falam sobre o decreto e de leve acabam ameaçando a comunidade, as pessoas. Por exemplo, na minha cidade é uma cidade de italianos, cheia dos velhinhos, sabe? Imagine o terror que causa, o pânico que causa na cabeça dessas pessoas que não tem facilidade de utilizar o Facebook, do YouTube, como a gente está aqui falando, e vão ficar dependendo da notícia que passa lá na Globo, todo dia morte, e as informações municipais aqui, né? O que mais que temos aqui? Toque de recolher, eu já falei. Aqui, que é uma cidadezinha pequenininha, tinha toque de recolher, tem um horário para você sair de casa, horário para você voltar, né? Sirene, como eu falei, tinha sirene na rua, né? A multa, né? Multa para as pessoas, né? Multa para o comerciante, multa para quem está na rua, multa para o comerciante que fica 5 minutos depois, já manda a polícia bater lá. Isso é ordem municipal, não estou falando da polícia. A polícia só cumpre ordens, né? A polícia cumpre ordens, ela está aí para cumprir ordens, cumprir lei. Ela só é a ferramenta, né? Ela só é esse veículo, né? Tá? Então, silenciamento nas redes sociais. Eu experimentei dar uma protestada, reclamar na rede social. Por exemplo, no Face da prefeitura municipal eu fui excluído, silenciado. Eu posso ver as postagens, mas eu não posso fazer comentários. Se fizer, simplesmente não é aberto para mim fazer mais comentários. E os comentários anteriores que eu tinha feito foram deletados. Ainda bem que eu tenho alguma coisa arquivada que guardei aqui em casa, né? Tirei print e tal. Mas por conta deles a gente já foi abandonado, né? Foi silenciado, foi calado, foi posto, como diz em espanhol, tapa-bocas, né? Então, por isso que mandei fazer umas máscaras para mim, porque tapa a tua boca, mas não se cale. Tá aqui nosso protesto, né? Então, longos períodos de confinamento, combinados com ócio forçado, se é obrigado a não trabalhar, obrigado a ficar em casa. Cenários apocalípticos iminentes, né? Já vai terminar tudo. E sobrecarga de informações contraditórias, causando apoplexia, né? São estratégias para provocar exaustão mental. Esse é só o terceiro passo da DDD, né? Agora o quarto passo é alimentar a ansiedade e estresse com ameaças. Então o pessoal já está ansioso. Veja, desde o dia 20 de março, começou na minha cidade o sistema do carro de som e ele foi até pouquíssimos dias, já vamos chegar lá, né? Isso fosse um campo de concentração, por exemplo, se ameaça a vida da pessoa ou ameaça a vida de alguém que essa pessoa está concentrada, confinada, ama, né?
vou acabar com a tua vida, vou acabar com a vida do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. E isso faz com que a pessoa obedeça, siga ordens, né? Por exemplo, tempos de pandemia, daí o medo já é por meio de comunicação. Fala em mortes crescentes, repetindo todo dia, morte crescendo todo dia, igual a gente viu na Globo, Jornal Nacional. Você viu? Eu não vi, né? Mas eu sei que é sempre que a gente acompanha aqui pela internet, né? Tá? E, por exemplo, eu tenho um pai com 70 anos, se eu fosse nessa onda, meu pai já estaria morto. Pela Globo já deveria ter morrido. Ele tá aí, viaja, vai pro Paraná, veio de uma viagem agora de novo, e não morreu, inclusive buscou medicamento aqui na cidade. Tinha que ter uma receita médica, mas o médico não vai dar uma receita se ele não está doente, então se ele não tem sintomas. Foi 10 mil médicos lá representados, fizeram uma reunião com o presidente da República, e mesmo assim hoje quem fala em vacina e morte não é médico, agora é biólogo, são eles que sabem mais que os médicos, eles que cuidam da vida, né? E a vacina, por acaso, vem do mesmo país que trouxe o vírus, então um negócio muito mal explicado, mas é o que acontece, né? Tá? Aí, fechamento da economia, coloca os empregos e a segurança familiar em risco, né? Então você vive numa casa, você tenta providenciar o sustento para tua residência, para tua família, mas se começar a faltar comida na tua cidade, porque o pessoal está desempregado, esse povo vai começar, é igual no Paraguai, né? Eu falo do Paraguai porque eu tenho um relacionamento que trabalho lá também, sabe? Então, os caminhoneiros brasileiros estavam sendo assaltados, as caixas de comida, estavam assaltando o caminhoneiro para roubar o alimento das caixas de comida dos caminhões. Então, não podia ficar longe do posto, mas tinha fila quilométrica lá, porque por causa do controle aduaneiro, controle da ponte, e acabou que estavam sendo roubados das suas caixas de comida, tá? Então, isso coloca a segurança em risco, isso também coloca vidas em risco, né? De acordo com o manual de treinamento da CIA, né, o livro que é o Human Resource Exploitation Training Manual, o manual de treinamento de como explorar os recursos humanos, os psicólogos salientam a simples ameaça de induzir debilidades ser mais eficiente do que a debilidade em si. Se você ameaça de você tirar alguma coisa das pessoas, ou de dor, de sofrimento, é mais eficiente do que o fato, tá? Então só as ameaças, o medo do perigo da dor são mais eficazes diante do perigo do sofrimento, porque diante do perigo do sofrimento o sistema límbico do teu corpo, né, ele capacita com coragem e motivação, ele joga adrenalina na veia, na corrente sanguínea, e você vai fazer alguma coisa, mas em estado de medo, fica um estado de torpor, que você, nos deixamos dominar por esse estado de torpor pré-pânico pela ameaça, simples expectativa, ficamos indefesos. É igual aos animais, quem já caçou sabe que é isso, né? Acendeu a luz, o bichinho para e adeus. Você está dirigindo de carro numa BR, o bichinho viu a luz do teu carro, ele para e vai ser atropelado, né? Então, já viajei muito, sei disso, né? Por isso que o medo é chamado de a porta da morte. O medo é chamado a porta da morte. E é o que o globalismo infama. Por exemplo, o globalismo infama que tem algum tipo de formação marcial. Marcial pode ser artes marciais, que fazem você enfrentar os seus medos, né? Ou pode ser formação militar. Então, quem tem formação militar vai ser desafiado e... Tanto que no exército a gente aprende que quando você não aguenta mais nada, você ainda tem mais 25% para dar. Então tem isso que você aprende, e o globalismo tenta destruir, desconstruir essa imagem, né? Então, vamos adiante. Quinta prática, quinto passo do método DDD: praticar indulgências ocasionais. O que é indulgência? Oferecer alguma coisa. Sabe o cachorro, quando você vai treinar, você treina e dá o docinho, ele faz alguma coisa certa, você dá comidinha para ele? O cavalo, né? O exército também tem muito cavalo, o cavalo faz algo de útil, você vai lá e dá um açúcar para ele, né? Então, é isso aqui. Concessões ocasionais, por exemplo, vou ler aqui, se você usar máscara, se você passar álcool gel toda hora, se você não chegar perto das pessoas, se você medir a temperatura antes de entrar nos locais, né? Se você ficar de pezinho esperando exatamente onde está delimitado ali no chão, com a faixinha amarela onde você pode ficar. Se você só sair de casa se for extremamente necessário, né? Você voltar direto para casa correndo e cumprir mais várias exigências, eles te deixam ir até na esquina, te deixam até no supermercado. Então você
Você pode ir, mas você tem que cumprir as exigências primeiro. Então, são atos de indulgência, né? Uma técnica de adestramento do gado, adestramento dos animais, e estão adestrando as pessoas, praticando indulgências ocasionais. Eu te dou um pouquinho, mas você tem que obedecer, né? Então, o animal foca em querer agradar para ser premiado, muito mais importante do que o resto, né? Do que a própria vida, ou do que o mais triste é a liberdade. Você retém a tua liberdade para te dar algumas coisinhas, né? Algumas migalhas, tá? Sexto passo, exibir manifestações de onipotência. Isso é muito importante. Isso acontece na cidade pequena, aconteceu na nossa aqui. Por exemplo, assim, fecham economias de país inteiro, da noite para o dia. Por exemplo, dia 15 eu estava no Paraguai trabalhando, dia 15 mais ou menos, dia 17 a fronteira já estava fechada para acesso ao Paraguai. Então eu tive que vir embora e, como não tenho trabalho aqui no Brasil, fiquei desempregado, sem recurso, sem renda, porque está fechado e pronto. Então isso é uma manifestação de onipotência. Não resolveu, porque tem vírus aqui, tem vírus lá, mas mesmo assim tem mortos aqui, tem mortos lá, mas a fronteira ficou fechada porque alguém determinou isso, certo? Passa por cima das leis constitucionais. A nossa lei não nos dá o direito de ir e vir. Pois é, não temos mais esse direito. Esse direito foi fechado. É igual a gente falou no passo quinto. Você talvez possa se fizer isso, né? O outro passo é mandar prender pessoas porque saíram de casa, tá? Na TV e nas cidades. Aqui na cidade, se você se reunir aos domingos, inclusive o pessoal da administração pública fez live dizendo que nós tivemos um falecimento na pandemia aí, por causa da pandemia, né? Dizem, né? Ninguém sabe, nunca saberemos, né? E foi por culpa porque as pessoas se reuniram no Dia das Mães para comer o churrasquinho Dia das Mães. Aí, segundo as autoridades, foi por culpa disso que acabou morrendo gente aqui na pandemia, né? Então, envolvido tudo isso e pressionando, jogando contra a população. A população é culpada, não a administração. A administração, durante a pandemia, recebeu aí R$1 milhão, ninguém viu para onde que foi. Não teve um vereador para reclamar disso, para dizer cadê o dinheiro e tal, onde é que foi aplicar. Ninguém, não apareceu. Se você procurar nos transparências da internet, você vai encontrar R$765 mil só do governo federal, mais 200 e poucos mil de emenda constitucional de uma deputada, e enfim, estão por aí. Ninguém sabe, mas os mesmos estão se recandidatando aí, tá? Então, interferir na forma como as pessoas se relacionam, na dinâmica interna das famílias. Então, os encontros, os jantares aos finais de semana foram proibidos. Inclusive aqui o prefeito, não foi outra pessoa, né? Na sua live ele diz assim, que você, vizinho, cuida do seu vizinho, vá lá, fale com ele, denuncie, enfim. É uma cultura da fofoca, né? A cultura de um fiscalizar o outro, né? E impedir as pessoas de casar, de ir às igrejas, de dar um mergulho no mar. Aqui nós não temos mar, mas a gente viu isso na internet, né? E até atos fúnebres, 200 quilômetros. Isso aconteceu no nosso município, né? Quem faleceu aí, senhorzinho de 90 e poucos anos, a família ficou mais uns 9 dias isolada lá e não pôde velar os seus queridos, né? Colocar amigos e parentes políticos de autoridades para denegrir a imagem da internet e silenciar você. É verdade, tá? Verdade. Quando eu tive na internet, como eu falei, publicando, reclamando, veio amigo de político, parente de antigos políticos, de antigos prefeitos. E primeiro eles tentam denegrir a tua imagem, porque você não é um profissional de saúde, né? E quando não conseguem te vencer no argumento, o que aconteceu? Bloquearam você, acabou, você não tem mais direito. Tapa a sua boca, né? Coloca uma máscara digital em você, né? Então, isso são demonstrações de onipotência, são demonstrações de quem é que manda, né? Sétimo passo: fomentar a degradação do ser humano. Como assim? Punindo publicamente. Ou que uma mistura dos passos anteriores, como denegrindo a tua imagem publicamente, ou como aconteceu, arrastando, a gente viu na televisão, cidadãos honestos lá que estavam sentadinhos no banco de praça, mulheres, senhoras. Aí não tem direitos humanos, aí não tem o pessoal do feminismo, aí não tem o pessoal do Antifas, não aparece ninguém para reclamar, né? Pelo direito dessas pessoas, né? Que são expostas, assim, humilhadas publicamente, gente honesta, gente trabalhadeira, né? Isso vem sendo mostrado continuamente, né?
Tanto que o normal, o que é normal você andar de máscara. Essa semana eu fui no banco ali, então nós temos 2 agências bancárias só no município. E hoje, antigamente, se você fosse de máscara no banco, você tava frito, né? Você era fuzilado, tiroteado, como diz o gaúcho. Mas hoje não, hoje você tem que entrar de máscara no banco, né? Então o normal é o que foi imposto pelas autoridades, né? E o cidadão. E detalhe, funciona, porque muita gente ainda pede. Eu vi nos lives, tem um vereador aqui que tem um programa na rádio, as pessoas diziam: oh, tem que multar, porque eu vi gente sem máscara na rua. Depois de todo esse sistema implantado, as pessoas acreditam realmente que o pessoal está fazendo um favor em ter punir, em ter prender, em tirar seus direitos, né? Em tirar seus direitos, né? Eles induzem a gente a pensar que resistir é inútil. Não resistam, é inútil. Então essa é a degradação do ser humano. Eles reduzem o ser humano, né, um animal, né? Um animal escravizado, totalmente dependente do tratador. Totalmente dependente do tratador, inclusive tem que receber. É um sistema comunista, né? Onde você trabalha para o governo e recebe do governo. É igual Cuba, você recebe, vai para a fila do pão, vai para a fila da coxa de frango, né? O que o governo resolve te dar, a fila do papel higiênico, a fila da pasta de dente. O governo sabe o que você precisa, então ele só te dá o que você precisa. É igual animais, né? O último passo da DDD, reforço das demandas triviais, que é: o poder muda as regras de acordo com a necessidade do momento. Por exemplo, aqui nesse mesmo município, vários decretos um em cima do outro, várias leis, alguns empresários querendo ser multados aí, sabe? Ameaçados, pelo menos, da multa, né? A autoridade foi lá e ou você fecha ou nós te multamos, né? Por causa que a lei diz isso e pronto, né? De repente não saiu a vacina, não tem remédio, ainda não tem o medicamento, mas não é mais tão importante. De repente acabou o toque de recolher, de repente acabou. Por quê? Porque seria por causa da reeleição? Seria por causa da candidatura? Então nunca saberemos, né? Só que a regra mudou de uma semana para outra, simplesmente. A pandemia continua, as máscaras continuam, mas ficou mais flexível, agrada mais, ficou mais popular. Sempre são decisões populares, né? Impõe hábitos de conformidade às restrições impostas, né? Punições rígidas para quem quebra. Impõe hábitos de conformidade às restrições impostas, por exemplo. Já é um hábito. Você sai na rua, antes era uma lei, era obrigatório, hoje todo mundo sai com tapa-bocas, boca tapada. Não diz nada, não pode falar, não tem mais direitos, né? Então, isso já é normal e faz parte do normal, né? Muda os discursos, cria um jogo esquizofrênico, como se brincasse, agindo coerentemente, né? Porque você não pode, por exemplo, abrir o comércio quando é pequeno, mas o supermercado gigantão está superlotado. Você não pode sair com o carro cheio, superlotado, teu carro, mas o ônibus que transporta os trabalhadores vai igual sardinha lá, tá todo mundo um em cima do outro lá. Então, as regras parecem incoerentes. Empresas cheias, enquanto as grandes cheias de funcionários, enquanto as pequenininhas tem que fechar as portas. Um tipo de estabelecimento pode abrir, o outro não. Você tem um supermercado, pode abrir, mas a barbearia tem que ficar fechada. Depois eles mudaram, mas a princípio foi isso, né? Porque é pequenininha, não sei, ninguém sabe por quê. Eu só sei que o discurso é incoerente, né? No Rio Grande do Sul criaram cores de bandeiras. Um dia um comércio abre, no outro dia outro comércio abre. Então, incoerente também. Então, as permissões e a liberdade podem ser retiradas a qualquer momento, bastando usar ou criar um pretexto. Então, não precisa ter um negócio fundamentado. Alguém mudou, alguém decidiu, alguém mudou de ideia, muda a regra do jogo. Então isso aí. Entendeu? Então, esses foram os 8 passos do... Você pode voltar a ver o vídeo se você achou interessante. Debility, Dependence and Dread. Então, o que é? Debilidade, dependência e pavor. São esses métodos. Notou que cada um desses passos de lavagem cerebral estão sendo aplicados a nível global, numa estratégia de controle socio-monumental. É o controle mundial. Você acompanha na TV, acompanha na mídia, pode acompanhar no teu município. Eu fiz uma comparativa em alguns pontos com o meu município, porque foi assim, grandes partes, a maioria das pessoas não nota isso, né?
Nem desconfio, muita gente nem desconfia que isso aqui é um negócio que não é de agora, né? 2.300 anos que foi criado esse método e está funcionando muito bem. As pessoas não sabem e muitos concordam, né? E muitos concordam. Então, o objetivo que nós citamos no início está aqui frisado de novo: por meio da doutrinação, tornar a vítima dependente do seu torturador. Tanto que hoje, veja, o governo federal acabou entrando com auxílio emergencial e o povo aí não quer mais sair do auxílio emergencial, né? Tem um deputado de Minas Gerais lá, André Janones, né? Ele entrou por causa da greve dos caminhoneiros, entrou lá, fez uma mídia, e hoje ele é deputado federal e ele está fazendo uma campanha em cima disso. Eu não queria que fizesse essa campanha do auxílio emergencial. Ele ajuda, sim, claro que ele ajuda. Eu não estou dizendo que ele não ajuda, ele é necessário, é importante, foi importante até na minha casa, sabe? Mas não é o que eu quero. Eu quero a liberdade de ir e vir, eu quero poder trabalhar, produzir, eu quero poder render, eu quero poder contratar, eu quero poder fazer comércio, eu quero poder... Eu trabalho com escolas, né? Eu quero poder estar trabalhando com os alunos, eu tenho mãos, braços inteligentes que Deus me deu, né? Então, não é o que eu quero. Mas o pessoal continua, ele faz política em cima desse tema aqui. Então, se você entendeu, se você gostou, chegou até aqui, quiser dar um curtir, compartilhar, se quiser se inscrever, ajuda, quiser fazer um comentário aí, isso dá mais relevância para o nosso canalzinho humilde aqui. E vamos em frente. 7 de setembro está aí, a Semana da Pátria. Temos que lutar pela nossa pátria. Se você tem um pouquinho de esclarecimento, tem que defender com ideias, propostas, abrindo a tua boca e não deixando eles taparem a sua boca. Como fala em espanhol, o nome disso aqui é tapa-bocas. Eu já disse para você. Lá no Paraguai chamam isso de tapa-bocas. Então, não tape a sua boca. Não concorde com isso. Se taparem a sua boca, coloque algo na sua boca que dê uma mensagem, que diga alguma coisa. E esse aí, fé em Deus, um feliz sábado e um bom final de semana para todo mundo, uma ótima Semana da Pátria, que a gente use ela para pensar na nossa pátria, e vamos lutar pelas nossas liberdades, tá? Não deixe que tomem a sua liberdade, transformando você numa marionete, num cão, num gado, num cachorrinho do sistema, tá bem? Deus seja louvado, Brasil acima de tudo, Selva